eu sou Juliano Araújo e esse é o meu canal. Como vocês viram no título, nós vamos falar sobre árvore de Natal. Como nós já estamos próximo do Natal, eu quero trazer esse tema aqui para a gente pensar um pouquinho isso. A primeira coisa que nós temos que entender é, nem sempre foi-se comemorado o Natal como a gente vê hoje. Na verdade, os historiadores, eles não têm uma certeza de como o Natal começou a ser comemorado e como, na verdade, ele ganhou esse corpo que ele tem hoje. Como que começou o Natal? Os povos antigos, ou os mais antigos, e eu estou falando dos mesopotâmicos, estou falando dos gregos, estou falando dos romanos, de um monte de povo que a gente já sabe que existe muito tempo. Acontece que a maioria desses povos, eles não comemoravam o Natal, eles comemoravam o solstício de inverno. O que era o solstício de inverno? O solstício de inverno é um período em que se dá pro meio de dezembro, sabe? Vamos dizer que do dia 18 até o 22, 24, na verdade, é que se dava o solstício de inverno. O que é o solstício de inverno? É quando o sol ele começa a ficar mais tempo no céu, na parte mais alta, só que é uma coisa crescente, ele não vai direto. Ele vai subindo, no decorrer dos dias, ele vai subindo, fica mais tempo, e depois ele some e acontece o renascimento. Com esse renascimento, é esse tempo do solstício para chegar até o verão. Como as civilizações antigas sempre foram civilizações que festejavam muito, eles aproveitavam para comemorar. Por quê? Porque trazia para eles uma esperança. Como a gente já sabe, a história provou isso, que os primeiros povos eram povos agrícolas. Então, com a chegada do verão, eles tinham esperança de uma colheita mais farta. Como eles eram nômades, eles não paravam no lugar, eles sempre estavam em outros lugares praticando agricultura, então para eles era a esperança. Então, se a gente for falar no caso dos romanos, tinha toda essa questão da agricultura, mas para os romanos também era a data de aniversário do deus Mitre. Os gregos era uma ótima oportunidade para comemorar, sacrificar ou lembrar do deus Dionísio, que todo mundo já sabe, é o deus da festa, é o deus do vinho. Para os egípcios, nessa época, era a época que Osíris ele saía do mundo dos mortos. Então, bom, já está estabelecido. Então, essa é a primeira ideia de Natal, de se comemorar o Natal. E aonde entra a árvore de Natal nessa história? Bom, como a gente está falando do solstício de inverno, na época do inverno, como a gente já sabe, as folhas caem, ficam marrons, elas ficam sem vida, as árvores perdem a vida, e a neve e o frio acabam com as árvores. Esses povos começaram a observar que apenas uma árvore não se definhava, não acabava. Qual era a árvore? O pinheiro. Então, para eles simbolizava o quê? O ciclo da vida, que a vida se renovava, que a vida continuava mesmo com todas as dificuldades, e para eles era um motivo de esperança. Como você entra nessa história, você cristão? Como já próximo do século IV, a Igreja Católica e a religião cristã já era a religião oficial do Império Romano, a Igreja Católica, lógico, não apoiava e não era a favor de nenhum culto, nenhuma comemoração que fosse dada ou feita para outro Deus que não fosse o nosso Deus, ou o Deus católico. Então a Igreja Católica tinha essa preocupação porque ela não era a favor. Já tinha as festas estipuladas pelo judaísmo e eles não queriam que adorasse a outros deuses. Aí que no século IV, um historiador cristão chamado Sextus Julius Africanus, que era um historiador cristão daquela época, que aproveitou do fato de que não se sabia exatamente quando Jesus Cristo nasceu, e o que ele fez? Ele cravou a data de nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro de 221 depois de Cristo, para que se juntasse a cultura do povo e a cultura cristã. Por quê? A Igreja Católica tentava, na verdade, impedir o povo de comemorar o Natal, o solstício, mas eles não conseguiam, porque era uma coisa que já estava desde o nascimento daquela civilização. O que esse historiador cristão fez? Ele ajuntou o nascimento de Jesus junto
com uma festa que já existia. A Igreja Católica olhou e falou, bom, isso é bom para nós, porque ao invés de eles adorarem e ao invés de eles cultuarem a um Deus estranho, a uma divindade qualquer, eles vão cultuar ao Salvador. Então a Igreja Católica, depois de muito esforço, aceitou num concílio de que o nascimento de Jesus Cristo seria comemorado dia 25 de dezembro no Natal. Tudo isso que eu estou falando com base em historiadores famosos como Pedro Paulo Funari, da Unicamp, e também de André Chevitali, acho que é Chevitali o nome dele, da UFRJ. Opa, mas eu sou protestante, então eu não tenho obrigação de comemorar o Natal, então eu não posso montar uma árvore. A maioria dos historiadores e teólogos concordam que em 1530, na Alemanha, um rapaz que mudou toda a história da Igreja Católica e também criou o então protestantismo. É isso mesmo. Martinho Lutero foi provavelmente o primeiro protestante a montar uma árvore de Natal dentro da sua casa. Você conhece Martinho Lutero, você sabe qual é a importância dele para a igreja hoje. Martinho Lutero, uma noite fria de inverno, andando na floresta, olhou para os pinheiros e constatou que povos antigos tinham constatado que entre todas as árvores, a única árvore que naquele rigoroso inverno não morreu foi o pinheiro. O que ele olhou? Ele olhou e viu que tinha neve sobre o pinheiro e ele começou a imaginar o nascimento de Jesus, ou seja, a estrela de Belém que estava por cima daquele ambiente. Ou seja, o que ele fez? Ele olhou aquilo e reproduziu dentro da casa dele. Cortou um pedaço da árvore de pinheiro, colocou uma estrela com algodões para simbolizar a neve, a estrela no centro, em cima, e decorou com velas o restante da árvore. E foi bem aceito. Ou seja, tanto no catolicismo quanto no protestantismo, há a cultura de montar-se a árvore de Natal. Eu não estou aqui para dizer para você, olha, eu estou certo, você tem que seguir. Eu estou trazendo para vocês uma visão histórica, tanto histórica secular, quanto uma questão histórica cristã, teológica. Mas eu quero trazer para vocês, só para a gente pensar, o que o apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios 10, a partir do versículo 23, o cabeçalho da minha Bíblia é interessante, fala assim, ó, limites da liberdade cristã. 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntares por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntares por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tá falando o seguinte, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. A grande pergunta não é se pode ou não, convém. Então não é porque você ouviu alguém falar que é demoníaco, que os povos faziam isso e aquilo, que não se pode montar árvore de Natal. Quer ver um exemplo? Até alguns anos atrás, na maioria das igrejas era proibido o uso da guitarra. Por quê? Porque dizia que a guitarra invocava o diabo. Era usado nos shows de rocks satânicos, então era proibida a guitarra. Não só a guitarra, mas o violão passou por isso, a bateria passou por isso. E hoje em dia nós não vemos guitarra dentro da igreja? Quer dizer, era usada antes, não é usada mais hoje? Continua sendo usada no mundo. Mas hoje a guitarra já é um instrumento para ser adorado a Deus dentro da igreja com as nossas canções. Então quer dizer, não é porque um instrumento outrora foi usado pelo diabo que ele não pode ser usado na igreja. Você está entendendo a incoerência? Não é porque a árvore de Natal uma vez por um povo foi usada para sacrifício, para pendurar a cabeça de criança, qualquer coisa que seja para o mal, que um cristão não pode usar ela, porque nós
somos o portador da presença de Deus. Então aquilo que está dentro da minha casa é santificado pela presença do Senhor. A pergunta é sensato eu montar uma árvore de Natal ou não é? No meu caso, eu acho que não tem problema montar uma árvore de Natal, comemorar o Natal, porque é algo que nós vamos fazer menção do nascimento de Cristo. Embora nós sabemos que virou uma coisa muito mais comercial, mas comemorar o Natal é lembrar do nosso Salvador que ele nasceu. Eu quero agradecer a você que assistiu até agora esse vídeo. Por favor, se você puder, deixe o seu joinha, compartilha se você quiser, se inscreve no canal que me ajuda muito. E é isso aí, também siga as minhas redes sociais, eu tenho o Twitter, tenho o Facebook do canal, tenho o Instagram. E se você quiser também mandar e-mail, também vou deixar aqui no box de informações tudo que você precisa para me encontrar. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!